Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 15 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos hoje a meditar no livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 8. A serpente, o pecado pessoal e as consequências do pecado. Infelizmente, o sonho da criação, que meditamos nesses dias, se quebrou e se esfarelou por causa do pecado do homem. Procure entender bem o texto e descobrir em que consistiu esse pecado. Certamente não foi o roubo de uma maçã. O texto fala de fruto, mas não explica qual era. O pecado não está no fruto, mas no terrível ato de Adão e Eva, que representam todos nós. Foi um ato de desobediência, de revolta, de traição do amor e da confiança. Uma imagem desse pecado pode ser a parábola do filho pródigo, o abandono da casa do pai. Do livro do Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: "É verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim?" E a mulher respondeu à serpente: "Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis." A serpente disse à mulher: "Não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal." A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. E colheu o fruto. Comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e a sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O maravilhoso sonho de Deus na criação do mundo e do homem recebe neste momento o terrível baque do pecado que provoca um choque catastrófico. Tudo se esfarela. A obra-prima de Deus se despedaça, entra em jogo a morte que Deus não havia criado. Examinar a tragédia provocada pela desobediência nos ajudará a entender quanto é importante a obediência e quanta morte provoca a sua ausência. São Paulo fala muito claramente. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora, assim também, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Por um só homem que pecou, a morte começou a reinar. A falta de um só acarretou a condenação para todos os seres humanos. O pecado de Eva e Adão foi claramente um pecado de desobediência. Deus havia dado tudo nas mãos deles, exceto a árvore do bem e do mal. Era um limite intransponível, cuja quebra acarretou uma terrível dor. A morte, o sofrimento, a fadiga do trabalho, o ódio recíproco. A tentação nasceu do ter prestado ouvido ao que não presta, ter escutado com muito interesse o inimigo de Deus, o demônio, o qual, com seu veneno, injetou nos nossos antepassados e continua injetando em nós a raiz da soberba. Sereis como Deus. Façam a sua vontade, sejam homens, sejam deuses.
esta erva daninha proliferou até que conseguiu dobrar a vontade do homem para se revoltar contra Deus. Preste bem atenção que o demônio não ordena diretamente, porque não tem autoridade mesmo, mas injeta a sua dúvida diabólica e faz com que a vontade do homem se volte contra o seu Deus. A desobediência a Deus é o triunfo pleno do demônio, é a quebra do relacionamento de confiança com Deus, quebra do vínculo, o vínculo pai-filha. A desobediência está ligada diretamente à morte. Observe o que Deus havia dito a Adão. O Senhor Deus deu-lhe uma ordem, dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer, porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás. E assim aconteceu. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa desobediência abalou a própria natureza, que começou a se revoltar contra o homem. Ela produzirá para ti espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das ervas do campo. A desobediência abala os relacionamentos que eram fonte da maior alegria. Teus desejos te arrastarão para o teu marido e ele te dominará. A desobediência destrói o relacionamento homem-mulher e acarreta dor sem fim. Multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez, entre dores darás à luz os filhos. E enfim vem a terrível morte. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares ao solo, do qual foste tirado, porque tu és pó e ao pó voltarás. Você pensa que uma coisa que provoca tanto desastre possa ser uma coisa boa? Devemos prestar muita atenção à idolatria da desobediência, que muitas vezes é chamada de liberdade. O que aparece bem claro no livro do Gênesis é que depois da prevaricação da desobediência, o ser humano se tornou escravo em todos os sentidos. Escravo do trabalho, escravo da fadiga, escravo do sofrimento, escravo da morte, escravo do ódio. E não esqueçamos que a partir do pecado original se desencadeia uma avalanche de fratricídios, homicídios, matança sem fim, dor sem fim. Para a Bíblia tudo é muito simples. Quem ama obedece e quem não obedece não ama. Quem ama respeita a lei de Deus, quem não ama a Deus despreza a sua lei. Portanto, a obediência é sinônimo de amor e traz vida plena. Vice-versa, a desobediência é sinônimo de falta de comunhão, falta de amor, é sinônimo de separação. A palavra diabo vem do grego diaballo, que significa lançar longe, separar. Portanto, o significado da palavra diabo é o divisor, diabolo, o divisor. A Bíblia não vê a obediência como uma escravização alienante, mas como uma comunhão de pensamentos e sentimentos com Deus. Vale a pena parar um pouco e olhar com objetividade o mundo em que vivemos, porque nós somos filhos desse mundo e não poderia ser diferente. Consciente ou não, somos radicalmente influenciados no bem e no mal pela mentalidade desse mundo e precisamos distinguir bem o que vem de Deus e o que vem de dentro de nós pela influência do mundo. De um lado, estamos superando a tentação de sermos aquela famosa boiada que passa pela porteira, toda junta, sem saber para onde vai e nem por que está indo. Ou igual aquele rebanho de ovelhas que precipita barranco abaixo
porque a primeira ovelha foi e as outras vão atrás, sem pensar na morte. Do outro lado, vivemos uma idolatria da nossa vontade. Achamos que somos livres de fazer tudo o que nos dá na telha, tudo o que queremos. O primeiro filho do narcisismo é este conceito infantil de liberdade. Fazer o que eu quero, fazer o que me dá na telha. Tente explicar a um traficante que você não está com vontade de pagar a droga e veja o que ele acha da tua liberdade. Fale para o seu encarregado que você se sente oprimido pelo relógio de ponto. Diga a ele que você, daqui para frente, se comportará como uma pessoa livre. Diga que você entrará e sairá do trabalho na hora que você quiser. Pois bem, depois escute o que o patrão vai te responder. Precisamos tomar cuidado quando sentimos a tentação de idolatrar o nosso sentir e o nosso desejo imediato. E assim esquecemos que a nossa liberdade termina quando inicia aquela do outro. Existe um gosto que em breve se torna desgosto. Por exemplo, o gosto do álcool no dia seguinte se torna o desgosto da ressaca e em breve se torna escravidão da bebida. Quando uma pessoa é movida pelo gosto, matematicamente está construindo seu desgosto. Em todos os campos é assim. Na gula, por exemplo, eu gosto de pavê, quero me acabar no pavê. Pois bem, você logo encontrará o desgosto da indigestão. Ou, de repente, o desgosto de ter que tomar uma picada de insulina todo dia por causa do diabetes. O mesmo vale para a droga. No começo a pessoa fala, eu não sou careta não, gosto de um baseado, gosto de uma farinha, paro quando quero. Todos nós sabemos aonde leva o gosto pela droga. O desgosto das cracolândias está te esperando. Você está livre de seguir teus instintos, mas depois não se queixe se isso te acorrenta no fundo do poço e te deixa triste e incapaz de qualquer coisa. Vice-versa, se eu aceito o sacrifício, algo que não gosto, é fácil que, a longo prazo, ele se torne um grande gosto, um grande prazer. Vamos dar um exemplo. O estudo é algo de sacrificado. Podemos dizer que às vezes gera um desgosto. Estudar para o vestibular acarreta o desgosto, a fadiga de não poder sair, de não fazer tudo o que te dá na telha. Mas quando você passa na federal, então este sacrifício momentâneo se torna um grande gosto. Gosto de poder fazer a melhor faculdade de graça. Gosto de ser alguém na vida. E mesmo que você não passe na federal, o momentâneo desgosto e sacrifício de trabalhar e estudar à noite se tornará amanhã o grande gosto de ter um bom trabalho, um bom salário. Irmãos, estas reflexões nos ajudarão a entender melhor o trecho que hoje Deus nos doa. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher, não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. E colheu o fruto. Comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e a sua mulher
esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Vamos parar um pouco para anotar os versículos e as frases da meditação que mais nos tocam. Vamos agora escolher o nosso propósito bem concreto, que nos ajude a nos perguntar a cada minuto nesse dia qual é a vontade de Deus sobre mim. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Paz e alegria a todos. Vontade de Deus, meu paraíso. Paz e alegria a todos. És meu paraíso. Vontade de Deus, és meu paraíso. Vontade de Deus, és meu paraíso. Tua face, meu Jesus amado, ao ver os teus espinhos, sinto uma vontade
removê-los, mas faz-me compreender. Mas vens me explicar Que só com meu viver os posso retirar. Vontade de Deus, és meu paraíso. 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 Vontade de Deus.